Olha só como eu tô gostosa, hein, gente? Hoje eu tô que tô, ó, trouxe as amigas pra passear. Tô brincando, meus amores. A tia hoje tá com um look bem materno pra falar com quem? Pra falar com as mães das gays, com as mães que tá aí preocupada, com as mães que não sabem o que fazer. Eu vim aqui pra contar um depoimento ligado muito com o menino que vive embaixo de mim. E eu conversando com a minha drag filha, ela me deu a ideia de falar sobre. Falar sobre não, falar com as mães das nossas amigas, das nossas gays, das nossas trans, de todo mundo aí que pôde se orgulhar do nosso mês da parada LGBT, mais. E primeiro vamos rebobinar um pouquinho a fita, que é um negócio que tem acontecido bastante. Eu vi um post da Tiffany Bradshaw, depois num show na Blue Space, a Thalia Bombinha falou isso, sobre a falta de respeito que a parada LGBTQ+, está tendo com as drags e as pessoas que lutam pela causa durante todo o ano. Muitas drags, assim como Silvete Montilla, assim como as próprias apresentadoras do a Rita, um pessoal que tá aí durante todo o ano dando a tapa à cara, não foram convidadas para estarem nos trios, não foram convidadas para mostrar o seu engajamento político que elas têm em relação à causa gay e trans e toda a causa arco-íris que a gente vive. Não foram convidadas. Em compensação, você passava ao lado dos caminhões, tinha um bando de amigo do dono do trio, de DJ. Foi vergonhoso. Eu particularmente, não sou uma drag famosa, não sou uma drag que provavelmente receberia convites. Mas eu estava em cima do trio ano passado, no carro com a Pablo, a Glória, a Lia, a Mulher Pepita, e tinha a Preta Gil. E foi... Fazia muito tempo, eu moro em São Paulo, que é uns 11 anos, fazia muito tempo que eu não via tantos artistas da cena queer e artistas que apoiavam a cena juntos num lugar. E esse ano a gente não sentiu isso. Teve aquele texto emocionante, muito bonito da Luísa. Teve aquele texto emocionante da Luísa, falando que ela apoia e ela dedica a carreira dela para as gays mesmo. Mas faltou aí um cuidado realmente em pensar no que é a parada. Depois as pessoas organizadoras ficam meio putas quando a gente fala que a parada é o circo que chegou na cidade, que é uma micareta, que é um carnaval fora de época. E eles batem no peito falando sobre o protesto, sobre a causa. E tinham quase nenhum artistas que estão aí na noite, que estão aí defendendo e falando sobre nós e sobre a nossa causa. Mas o vídeo mesmo é para falar com as mães. Eu vou mostrar uma pessoa em específica, que é este, ó, fazer bem o quadro da RuPaul. O que o Alê de hoje falaria para o Alê do futuro? Esse aqui, ó, esse menininho de chinelo e terninho, virou isso aqui, quer dizer, ô desgraça. Esse menininho passou por inúmeros medos, inúmeros problemas, sofreu inúmeros bullying, teve uma situação em que ele teve a roupa rasgada e mijaram nele num ônibus para uma excursão escolar e apanhou e N coisas. E graças a Deus eu tive a minha mãe em casa até os meus 16, porque ela faleceu aos 16 anos. Quer dizer, ele, ó, a confusão, ele. Graças a Deus ele teve a mãe que já sabia o que ele era, quem ele era e o caráter que ele tinha. E ela apoiava ele de todas as maneiras. A minha primeira peruca foi minha mãe e minha madrinha que me deram. Era uma peruca branca, porque eu era apaixonado pela Tempestade do X-Men. Nunca imaginei que um dia
ia estar recebendo vocês aqui em casa assim tão formosa, mas eu queria falar com as mães que apoiassem e fossem igual a Cristina foi pro Alê, uma verdadeira mãe que não julgava, não perguntava, ela instruía, ajudava e estava ao lado do pequeno Alê até os 16 anos. Ela infelizmente veio a falecer e eu tenho hoje uma mãe e irmã que faz o mesmo serviço e até o dobro que ela faz, que também nunca me julgou, pelo contrário, a primeira roupa da Vera, quem comprou foi ela, foi um macacão de zebra não, de onça, da Marisa. Olha que demônia que a tia tava. Uma peruquinha cachorra preta, parecendo Zacarias. Não vou pôr foto, não quero que vejam isso. Tem uma foto dessa época no Instagram da tia, tá? Os seus filhos não querem ir contra vocês, não querem ir contra a política, não querem ir contra o governo, não querem ir contra as escolas. Eles querem ser compreendidos, eles querem ser amados. Então, quando a gente vê um personagem na novela gay que beija o outro, ou no desenho, e cai aquela metralhada falando que isso influencia, para pensar que essas crianças de 4, 5 anos nunca se viram representadas em nenhuma dessas mídias. E hoje eu, adulto, velha, vejo um beijo gay e penso como eu queria isso na minha infância, porque eu nunca me identifiquei. Nunca vi quem eu poderia ser. Pelo contrário, eu ainda tentava buscar na Abby, na Goldie Hawn, na Jessica Lange, personalidades femininas, algo que fosse a ver comigo, mas não era nada a ver comigo porque eu nunca quis ser mulher. Eu sempre tive esse lado de querer me fantasiar, me draguizar para representar a minha arte. E a Cristina sempre esteve lá para apoiar. Me levou para o primeiro curso de teatro. O primeiro book que eu fiz para um trabalho, para uma agência que nem existe mais, chamava Talentos Brilhantes. Ela estava lá comigo. Meu pai, em alguns momentos, também participou, mas meu pai trabalhava muito, então ele nunca teve muito tempo me acompanhando nessas situações. Mas eu fui muito feliz de poder ter uma mãe que me entendia e tinha só amigos simpatizantes e gays. Não, isso não me influenciou. Pelo contrário, eu sempre desde criança sabia que eu era diferente, só que eu nunca me entendia. Então hoje a gente tem uma parada com 3 milhões de pessoas na rua, 3 milhões levantando a bandeira, batendo no peito, se beijando, se amando. É uma dádiva e acompanhem seus filhos, vão juntos. Vou chamar minha drag filha para sentar aqui comigo, eu fico emocionadíssima. Olha que bonitinha, hoje ela tá gótica suave. E ela que falou, sobre as mães, não é, amor? Fala. Isso. É bem necessário esse tipo de discussão, esse tipo de informação, porque é o que falta, na verdade, informação. E é muito importante que haja essa conexão entre as famílias. Sim. Porque, gente, é amor. Família é amor. Essa deveria ser a definição e deveria ser dessa forma que as famílias deveriam seguir. Então, por favor, escutem seus filhos, não julguem, tentem entender. Não é todo mundo que tem a sorte de ter uma mãe assim maravilhosa. Maravilhosa e jovem, como eu. Mas todo mundo precisa de uma família e de amor. É isso mesmo. Gay significa o quê? Significa que é muito legal. Gay significa feliz, felicidade. Isso é verdade. E a gente só quer compartilhar esse amor. Então, Elza, se você sair do armário, for buscar a Aurora no seu castelo de areia, Bob Esponja e o Patrick, se tem aí um chupa-chupa gostoso, tem inúmeros desenhos que tem personagens LGBTs, esses particularmente, quer dizer, a Elza não foi nada dito, mas o Bob Esponja já foi falado que era um personagem LGBTQ.
Por favor, venham mais desenhos, venham mais famílias queers, mais beijo na novela gay, na novela das 9, mais assuntos no programa matinal. Vamos tomar um café com a Ana Maria, quem sabe, e vamos mostrar que a família tradicional brasileira, ela pode ser extremamente bagunçada. Então vamos reunir a família tradicional brasileira, que é o quê? Felicidade. Exatamente, porque nós somos brasileiros, somos muito felizes, temos orgulho de sermos quem somos e vamos à luta. E mães, abracem seus filhos e bora lá, putaiada! Beijo!